Seja bem-vindo no canal de autoestima, bem-estar, felicidade. Vamos encontrar a felicidade vivendo melhor, com uma excelente autoestima, cuidando da saúde, do corpo, mente e espírito. Fique até o final desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e vem comigo para mais um vídeo para entender como ter uma excelente autoestima, como fazer a sua vida melhor. Fique até o final desse vídeo e vamos lá. Você já agradeceu o dia de hoje? Você já olhou ao redor da sua casa, das suas coisas, até mesmo sobre você? Você já agradeceu? Eu não sei qual é a sua idade, mas se você já tem 50, 60 e já tem um certo tipo de maturidade, você consegue ver a vida de uma outra forma. O vencedor desta vida não é vencer o outro, mas vencer a si mesmo. Você já olhou para dentro do seu coração hoje e já pensou naquela o que você precisa se libertar para você se viver melhor, para você ser mais feliz? Faça essa reflexão, deixe aqui nos comentários o que você precisa liberar dentro de você para você ter uma vida melhor. Você já pensou? Às vezes a gente passa reclamando, se lamentando por coisas que não temos, pelas oportunidades perdidas. É muito mais fácil e a tendência do ser humano, a minha e a sua, é de reclamar. Mas isso não nos leva a lugar nenhum. Temos que parar, rever nosso dia, rever nossa vida, olhar para dentro do nosso coração e ver o que está acontecendo. O que temos para liberar hoje? Liberar perdão, liberar mágoas, liberar ressentimento. Pois é, meu amigo, você que está aí, que me acompanha, eu quero compartilhar com vocês uma história que eu vivi ontem, inclusive. Isso me fez refletir mais uma vez sobre todo o questionamento de vida. E é isso que eu quero conversar contigo. Vamos avaliar. A vida é preciosa, a nossa saúde é o bem maior. Ontem eu atendi uma moça que uma jovem de 22 anos, que estava com a sua mãe, levou a sua mãe no hospital para ser atendida, sua mãe estava com falta de ar, porque ela estava com problema no pulmão e há 10 dias ela tinha descoberto que a mãe dela estava com câncer de pulmão. E a gente, como médico, a gente sabe que o adenocarcinoma de pulmão é uma doença muito agressiva e às vezes o diagnóstico é tardio. Quando o câncer se instala no pulmão, no estômago, às vezes no pâncreas, quando aparece o sintoma, a pessoa já está muito acometida, já tem metástase e pouco resta a chance de cura. E eu me deparei ontem com uma situação semelhante a essa. Essa jovem estava com a sua mãe buscando atendimento e eu acabei atendendo ela e fiquei muito triste pelo fato de ter feito aquele diagnóstico, né? E atender ela e tentar conversar com a sua filha para entender a situação da menina, né? Que ela estava numa situação muito difícil, que era uma jovem que de repente se vê com a mãe no leito de morte e que uma semana atrás a mãe estava bem, de repente ela teve uma dor, uma falta de ar súbita e quando foi fazer os exames e todo o tratamento, ela deu o diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão. E é muito triste porque eu entendo que a brevidade da vida e conversar com essa menina, ter compaixão por ela, ao mesmo tempo, quando a gente trata sobre esse assunto de vida ou morte, a gente faz muito questionamento, né? Eu fiquei impactada, tá? Tentei ajudar o máximo que eu podia, tentei conversar e explicar, aconselhar ela que a mãe dela ia ter todo o tratamento possível, no sentido de medidas de conforto, mas que às vezes, mesmo com todo o diagnóstico, com toda a tecnologia, ainda hoje
Tem certos diagnósticos, quando eles são tardios, muito pouco resta a gente fazer. E o questionamento que eu trago aqui é sobre a brevidade da vida, que muitas vezes é num leito de hospital, é numa situação dessa, que a gente se dá conta de quanta coisa a gente deixa de agradecer. Quanta coisa a gente deixa de agradecer. Às vezes, uma roupa quentinha, uma comida gostosa, um perfume, sentir um aroma que lhe faz bem. São pequenas coisas no dia, quando o sol nasce brilhante, maravilhoso no céu, e a gente olha e agradece a Deus pelaquela perfeição, porque é no dia de chuva, quando tem a chuva abundante, que a gente não consegue sair de casa, que fica alagado, que a gente se dá conta como é importante ter o dia de sol. E é sobre isso, é sobre agradecer, é sobre transformar todas as coisas ruins que nos acontecem em coisas boas. O meu acalento a essa jovem foi abraçá-la, foi confortá-la e dar todo o suporte que ela poderia passar, dando medidas de tratamento, medidas de conforto para sua mãe e tentando confortá-la, acalentá-la nesse momento de dor. E é isso que eu quero fazer com vocês, é uma reflexão, porque talvez muitos de vocês não consigam entender o que é lidar com a vida e a morte, o que é ter o impacto da doença. E é por isso que eu venho falar, é por isso que eu venho falar em prevenção de saúde, em qualidade de vida, por eu entender que é naquele momento, num leito do hospital, quando a vida está se partindo, que a gente vê o quanto perdeu. A gente só dá importância quando a gente perde. Só que eu e você devemos ser gratos, não vamos ser ingratos, vamos ser gratos. Gratos, honrar a Deus, honrar esse corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que viver bem, nós temos a obrigação para conosco e para com Deus, que nos deu esse corpo perfeito e maravilhoso, em cuidar dele e transformar ele em cada dia melhor. Eu convido você a fazer essa reflexão, a olhar para dentro do seu coração, liberar as mágoas, liberar os ressentimentos, perdoar o outro, se perdoar. Porque a vida é muito breve, gente, a vida passa muito rápido. Não adianta levar ressentimentos. Nós temos que ter boas lembranças, cultivar bons amigos, bons momentos. E isso tem que ser feito ao longo do dia. É quando a gente acorda, fazer uma oração, a gente agradecer pelo sol que nasce, agradecer pelo café que está tomando, agradecer pelo pão que tem na mesa, por coisas simples. Ontem, quando eu cheguei, na verdade, eu cheguei hoje de manhã na minha casa, porque eu passei a noite trabalhando. Quando eu cheguei em casa e que eu pude sentir o conforto da minha casa perfumada, frutas na mesa, eu fiquei tão emocionada, eu agradeci tanto, tanto, tanto a Deus por esse pequeno gesto, mas assim, que tem um significado enorme. E é sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero mostrar para vocês. Fiquem atentos ao seu dia, agradeçam o seu dia, agradeçam, mesmo que vocês olhem e achem que é pouco, aquele pouco é muito. Tem gente que não tem nada, tem gente que está partindo desse mundo agora com sentimento de lamentação. Não faça isso. Eu e você somos seres especiais, somos amados por Deus. Jesus nos ama, Ele morreu na cruz para nos salvar e nós temos uma concepção de vida diferente. Vamos agradecer, porque a gente tem uma tendência a reclamar. O mundo está complicado, vivemos crises financeiras, crises políticas, crises de toda forma e principalmente no dia de hoje, crise de identidade. Mas eu e você sabemos quem nós somos. Somos filhos amados de Deus e temos a obrigação de ter a passagem nessa vida de forma maravilhosa, agradecendo, louvando, que é a forma que a gente tem de poder elevar o nosso pensamento, elevar a nossa frequência vibratória, elevar com atitudes positivas, desejando coisas boas para o próximo, desejando coisas boas para a gente mesmo. Nós precisamos ter higiene mental. Higiene mental. Então fica aqui com vocês, tá? Todo o meu amor, todo o meu carinho, a minha compaixão e a minha experiência de vida
que eu não quero que vocês que cheguem lá no leito de morte e seja lá o momento do arrependimento. Não, gente, nós temos que viver bem, nós temos que se arrepender das coisas que nós fizemos erradas, porque nós somos seres imperfeitos, mas ao mesmo tempo ter entendimento que tudo que a gente faz pelo melhor. Ninguém erra porque quer errar, a menos que seja burro, que não é meu caso nem o seu. Nós erramos porque podemos ser ignorantes naquela época ou porque nós não nos damos conta daquele fato em si. Mas quando a gente percebe que a gente erra, a gente tem que voltar atrás, olhar de outra forma, ver que errou, consertar o erro, se for o caso, pedir perdão sim, tá? Porque nós somos seres humanos em evolução e a gente também pode, às vezes, falar uma palavra que não foi bendita, fazer alguma coisa que não foi legal, porque isso pode acontecer, mas o importante é a gente se dar conta do que aconteceu e transformar esse ato em alguma coisa positiva. E isso faz a gente viver melhor. Vamos viver felizes, vamos procurar ser bom conosco mesmo, porque o nosso coração fala daquilo que está cheio. Então vamos ser felizes, vamos agradecer a Deus e viver com excelente autoestima. A autoestima é o ato de gostar de si mesmo, de estar contente com si mesmo. E eu só posso estar contente comigo mesma se eu tiver higiene mental. Fica aqui o meu carinho e o meu desejo que você encontre todo o amor possível, porque ele está dentro de você e não longe, é dentro do coração que está o seu grande amor, tá bem? Fica aqui, fica com Deus, até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, dê seu like e convide mais alguém para compartilhar esses vídeos para que nós possamos fazer uma comunidade de pessoas felizes que levam atitudes positivas para esse mundo. Que essa possa ser a minha e a contribuição de vocês para esse mundo. Até o próximo vídeo.